Vamos enunciar um dos princípios mais importantes da termodinâmica, especialmente quando nós estamos falando do ensemble dito microcanônico, mas nós não falamos ainda em ensemble, né? De forma que vamos apenas enunciar essa lei. Vamos depois dar um exemplo do que isso significa, né? Esse postulado, o primeiro postulado importante aqui do ponto de vista da mecânica estatística, né, tratamento estatístico, né, é que se eu considerar os estados acessíveis ao sistema e vamos considerar estados acessíveis para energia variando entre um valor E e um valor E mais DE, onde DE é uma grandeza infinitesimal. Nós temos aqui, então, um número de estados acessíveis ao sistema quando a energia estiver entre E E mais DE. Vamos chamar esse número de estados acessíveis de ômega de E. Vamos daqui a pouco calcular isto, porque isso, do ponto de vista da física clássica, eu posso escrever uma expressão para esta quantidade, para essa grandeza física, em termos de integrais, né? Porque o grande problema com a entropia, a meu ver, é que é muito difícil calcular a entropia, né? Nós temos definições aqui bastante gerais, mas o problema sempre é calcular a entropia de um sistema, né? Ora, de acordo com a definição de Boltzmann, a entropia, vamos escrevê-la por enquanto só como função da energia, mas ela é função do volume também. Mas vamos escrever aqui S de E, né, é igual a K vezes logaritmo natural de ômega de E. Para a gente entender melhor, né, o que este ômega de E, o que a gente deve, na realidade, calcular, efetuar uma integral. Vamos considerar aqui um sistema contendo N partículas. Se esse sistema contém N partículas, então nós devemos somar sobre o número de estados acessíveis, né? Mas o que é um estado acessível ao sistema? Ora, vamos começar falando de estado. Estou falando da física clássica, né? O que é um estado de um sistema contendo N partículas? Nesse caso, é muito fácil saber. O estado de um sistema contendo N partículas é, por exemplo,
determinar a posição da primeira partícula, o momento dela, da primeira partícula. A posição da segunda partícula, o momento da segunda partícula, a posição da enésima partícula e o momento da enésima partícula. Ora, saber onde está a primeira partícula e qual é o momento dela, a mesma coisa com todas as outras, isto aqui é um estado microscópico. Microscópico. Esse é um estado microscópico. Falei de um estado microscópico. O que seria o segundo estado microscópico? Ora, eu posso mudar a posição e o momento da primeira. De forma que, por exemplo, um outro estado microscópico, né, já que estamos falando de estado, porque eu caracterizo o estado de um sistema termodinâmico, né, na física clássica, estou falando aqui de um estado microscópico, de tal forma, aqui, se eu especificar a posição e o momento de cada uma delas, isso é um estado. Isso é um estado microscópico. Um segundo estado que seria, bom, eu tenho aqui, por exemplo, R'1, P'1, R'2, P'2, isso é um outro estado. R'N, P'N, P'N. Esse aqui é um outro estado microscópico. Então, já defini estado microscópico. No nível clássico, eu tenho N constituintes, N moléculas, né? Então, esse aqui é um estado. Para um conjunto de valores de R1, de P1, um conjunto de valores de R2, P2, Rn e Pn. Esse é um estado microscópico. Esse aqui é um outro estado microscópico. E, portanto, quantos estados microscópicos temos? Ora, em princípio, temos um número infinito, né? Mas não, cuidado. Cuidado. Porque nem todo estado microscópico é um estado que está disponível para o sistema. Ora, por quê? Vamos considerar um gás livre. Um gás livre. Então, por exemplo, aqui está essa partícula nesse ponto, a outra partícula nesse ponto, a outra partícula nesse ponto, com velocidades, né? V1, V2. Isso aqui é um estado microscópico. Um outro estado microscópico, essa mesma partícula está assim, essa outra assim, assim. Veja, estou falando de estados microscópicos. Isso é um estado, isso aqui é outro estado. É claro que, em princípio, temos infinitos estados microscópicos, com N partículas. É verdade, absolutamente verdadeiro. Infinitos. Mas, cuidado, nem todos são acessíveis. Por quê? Vamos olhar a conservação de energia, a conservação do momento. A soma do momento tem que ser igual a zero. Então, a gente precisa levar em conta que, né, a soma, momento é igual a zero, o momento angular total é igual a zero, tem um gás ali. E a energia
destas partículas são dadas por P1 ao quadrado sobre 2m mais Pn ao quadrado sobre 2m. Então, note-se que nem todos os estados são acessíveis, porque essa soma aqui tem que ser igual à energia do sistema. P tem que ser igual a zero, L tem que ser igual a zero. Então não é verdade. Por exemplo, um estado onde todas as partículas vão numa direção repentinamente, não, esse não é um estado acessível ao sistema, porque ele não é um estado do sistema, onde o momento total, estou falando de um gás confinado, o momento total é igual a zero, L é igual a zero. E a energia é limitada. A energia é limitada. Então, muitos estados aqui, eu vou eliminar infinitos, na realidade. Eu fico agora com um número finito de estados microscópicos que satisfaçam as regras do jogo. Energia se conserva, momento angular se conserva. Esse L aqui é a soma dos momentos angulares de cada uma das partículas. Portanto, não é verdade que eu tenho um número infinito, não. Eu tenho um número agora finito. Finito. De estados acessíveis ao sistema. Tem que levar em conta isso. Momento igual a zero, momento angular igual a zero e a energia é um valor fixo. Energia é um valor fixo. Então, essa restrição automaticamente elimina todos os estados possíveis. Por exemplo, Rn aqui, se eu tenho estas partículas numa caixa, o módulo de Rn não pode ser maior do que, por exemplo, a soma dos comprimentos da caixa. Então, estão vendo? Não é verdade que todos os estados microscópicos são possíveis, porque a partícula não pode estar fora da caixa. Então, eu elimino uma grande quantidade de R's. A partícula não pode estar fora da caixa. Então, X, por exemplo, né? Veja só, né? O que são estados acessíveis? Né? Vamos agora refinar o conceito. Por quê? Agora, veja, os estados acessíveis são tais que o X de qualquer partícula, ela deve estar entre A sobre 2 ou igual a menos A sobre 2. Menos A sobre 2. O Y, né? Veja que se esse comprimento é B, o Y está entre menos B sobre 2 e B sobre 2. Estou colocando a origem do referencial aqui. Então, vocês estão vendo que não é um conjunto infinito de estados microscópicos. Não existe um estado acessível ao sistema, tal que a coordenada x da primeira partícula seja igual a 5 vezes A. Não existe, porque ela está confinada aqui. Ela está confinada. Então, veja, eu tenho, em princípio, infinitos estados microscópicos, mas alguns deles não estão acessíveis. Acabei de falar da posição, por exemplo. Só alguns valores de x, só alguns valores de y, qualquer que sejam essas coordenadas aqui. Ou seja, devemos levar em conta que o sistema está no volume V. No volume V. E isso restringe os estados acessíveis ao sistema, né? Então, eu tenho aqui muitos, infinitos estados microscópicos, mas só alguns deles são acessíveis. Valores de R não muito grandes, né, em módulo,
e valores dos momentos também não muito grandes, não muito grandes. De forma que, veja, estamos agora entendendo o conceito de estados microscópicos acessíveis ao sistema. Limitamos o valor de x, de y e de z, e também limitamos o valor da energia. Agora, o número de estados microscópicos, em princípio, dá para a gente contar. Como? Ora, veja, se eu considerar, né, um pequeno elemento de volume no espaço de fase, né, então, por exemplo, para a iésima partícula, eu tenho aqui, então, D3 RI, D3 PI. Ora, o que isto aqui? O que temos aqui? Na realidade, se eu tenho R1 como um estado, R2, R3, R4, R5 como sendo um estado, isso aqui é uma forma de você contar o número de estados onde o vetor posição tem coordenadas entre xi e xi mais dxi. Ora, o fato é que, em princípio, né, não especifiquei ainda, né, o que seria, né, o número de estados acessíveis, mas agora já posso dar uma receita, né? Veja, o número de estados acessíveis, né, é ômega de E é igual a esta soma, porque eu vou somar sobre todos os R's. Porque se esse é um estado acessível, eu tenho um outro acessível, eu tenho um terceiro, então eu tenho um contínuo de estados acessíveis. Portanto, o ômega de E é igual a uma integral, mas na verdade não é uma integral, estou falando de integrais múltiplas, tá? Eu devo efetuar aqui 2 vezes n integrais, né? Às vezes a gente coloca aqui uma constante, que vamos chamar de h ao cubo, para dar a dimensão correta, e vamos escrever ômega de E igual àquela soma, 1 sobre h ao cubo, D3, e agora aqui eu tenho uma produtória de 1 até n, de D3 RI, D3 PI, D3 PI. E agora nós definimos esse número de tal forma que a energia, vamos chamar de H, que é função de PI e XI, ou P vetor RI, de tal maneira que a energia esteja compreendida entre E mais DE e E. Eu tenho que efetuar essas integrais, mas lembrando essa restrição. Então, eu tenho aqui, do ponto de vista da física clássica, a forma de determinar esse número de estados
acessíveis. Eu somo sobre todos os x, x1, x2, x3, y1, y2, y3, somo. Porque para cada valor eu tenho um estado. Somar estados é integrar, portanto. Sobre RI, sobre PI, estou somando esses estados. Agora, cuidado, essa soma não é infinita. Por quê? Eu tenho que levar em conta que essas partículas estão dentro daquela caixa lá. Então, eu vou em essa integral, por exemplo, né? Por exemplo, a integral, né, sobre D3 R1, por exemplo, a primeira partícula, né, essa integral aqui é uma integral tripla. Agora, eu não posso efetuá-la independente dessa condição, mas estou dando um exemplo. A integral de D3R1 é igual à integral de dx1, x1 indo de menos a sobre 2 até a sobre 2, porque ela está numa caixa, de y1 de menos b sobre 2 até b sobre 2, e finalmente dz1 indo de menos c sobre 2 até c sobre 2. É claro que eu tenho que substituir aqui e não posso fazer essa integral, né, sem levar em conta essa condição. Mas aqui tenho uma expressão formal para determinar o número de estados acessíveis. Eu somo sobre todos os x possíveis, levando em conta que ele está numa caixa. E eu somo todos os p's, por exemplo, vamos ver isso no caso do gás livre, levando em conta que a energia é uma grandeza fixa, E. Então você pode somar sobre todos os p's. Então, contar estados, né? Contar estados, no caso da física clássica, é somar sobre todos os x, todos os y, todos os d's de cada uma das partículas, todos os p's, px, py e pz, de todas as partículas, levando em conta a questão dos estados acessíveis. P igual a zero, L igual a zero, energia é uma grandeza fixa e a partícula está numa caixa. X não pode ser qualquer coisa, porque o que está acessível a ela como estado é um estado onde a posição dela está dentro dessa caixa aqui. Então agora estamos entendendo o que é estados acessíveis, né? São valores de x limitados pelo tamanho da caixa, de y limitado pelo tamanho, de z limitado pelo tamanho da caixa. Um estado R1, de tal maneira que R1 seja uma posição fora da caixa, não é um estado acessível da partícula. Isso é muito importante porque é o melhor exemplo, é o mais fácil. A gente tem que entender um exemplo fácil, né? Que é esse. Como calcular pode ser difícil, mas eu tenho que entender o que é com um estado microscópico, né? E que seja acessível, né? Então, esse exemplo aqui é extremamente útil. Ele é extremamente útil. Por isso, para a gente entender o que é um estado microscópico, infinitos em princípio, mas quando eu levo em conta energia, momento e a posição, né, ela está confinada numa caixa, nem todos os estados são acessíveis ao sistema. É isto. Na física clássica eu sei contar, somo, integro, somo. É isto, é isto. E agora vamos voltar lá. E
a entropia? Ora, eu sei como contar os estados. Boltzmann explicou como calcular a entropia. S, a entropia, é K vezes o logaritmo desse número aqui. Quem é esse número? Eu contei todos os estados possíveis ao alcance do sistema, né? Uma partícula fora da caixa não está ao alcance dela, do sistema, portanto, né? Então, eu somo sobre todos os estados acessíveis. Que seja possível a partícula ter aquele estado. Então, eu somo todos eles. É isso. Essa é uma maneira formal. A gente vai fazer só um exercício, porque se a gente não entender como se calcula a entropia, a gente não entende entropia. Eu quis dar esse exemplo para a gente entender o que é entropia, o que são os estados microscópicos, no caso de um gás, né? Ora, os estados microscópicos de um gás são todos os momentos que as partículas podem ter. E todas as posições. Para cada posição e cada momento, eu tenho um estado microscópico. Ele é acessível? Bom, vamos ver. Ele é acessível? Então, temos que conferir. Então, definir o que é um estado acessível por essa condição, impondo esses limites para x, y e z de cada uma das partículas, eu tenho aqui, então, como calcular o número de estados acessíveis, né? No caso clássico, eu dei uma definição antes para o caso quântico. Nesse caso aqui é muito mais fácil, muito mais fácil. Agora, vamos voltar à questão da probabilidade, né? Ora, vamos voltar ao nosso postulado, né, anterior. Todos os estados acessíveis, eles são igualmente prováveis. Ou seja, se ele for acessível, pode ter qualquer conjunto de momentos de posição, eu não consigo estabelecer uma distinção em termos de probabilidade de ocorrência. Desde que eles sejam acessíveis, eles são igualmente prováveis. Porque essa é uma coisa curiosa. Será que é mais provável 10 moléculas estarem a 700 km por hora e 20 moléculas a 10 km por hora? Isso é mais provável? Não. É igual probabilidade. Desde que sejam acessíveis, né, que estejam dentro das regras, aquele estado microscópico tem a mesma probabilidade de ocorrer que um outro estado qualquer. Isso é muito interessante. Estabelece, portanto, um princípio. Todos os estados microscópicos acessíveis, esses que eu acabei de mencionar, são igualmente prováveis de acontecerem. Ah, isso é interessante, por quê? Porque agora nós podemos fazer uma ligação, né, com probabilidade, entropia e probabilidade. Por quê? Se todos os estados são igualmente prováveis, né, o que nós podemos dizer? Ora, a continha é simples. Seja a probabilidade P de E, é a probabilidade de ocorrer um dos estados de energia, porque esse E aqui indica, é claro que eu poderia colocar o volume aqui, mas não vamos complicar, tá certo? P de E, essa probabilidade vezes
o número de estados é igual a 1, claro, é igual a 1. Com isso, nós concluímos que ômega de E é igual a 1 sobre a probabilidade de ocorrer um dos estados acessíveis ao sistema. Agora estamos fazendo o contato com estatística. Estamos falando em probabilidade, né? Ou seja, S de E, portanto, pode ser escrito como menos K, porque log natural de ômega é igual a log natural de 1 sobre P de E, que é igual a menos o log natural da probabilidade. E, portanto, se eu dividir isto aqui por menos K, né, eu vou encontrar que a probabilidade de encontrar o sistema em um dos seus estados acessíveis é igual a E elevado a menos S de E vezes K. Temos aqui, então, uma relação agora entre entropia, uma grandeza que eu determino em termos do número de estados acessíveis ao sistema, e a probabilidade de ocorrer um desses estados. Estamos falando aqui de igual probabilidade para todos. Consequentemente, P de E vezes ômega de E igual a 1. Né? E com isso, estabelecemos uma relação entre probabilidade e entropia. Probabilidade de ocorrer um dos estados acessíveis. Claro que ele é acessível, o fato dele ser acessível faz com que ele dependa da energia, como vimos ali agora. E essa é a base, então, do tratamento estatístico de entropia, né? E a sua relação com probabilidade de ocorrência de algo. Né? Mas é bem importante que a gente entenda essa relação, e a gente procurou explicar isso aqui no caso bem simples da física estatística clássica.